Muito bem, hoje, dia 28 de outubro, festa de São Judas e São Simão, apóstolos. Celebrar os apóstolos é celebrar as origens da igreja, celebrar o alicerce, o fundamento sobre a qual a Igreja de Cristo está construída. O Evangelho de hoje nos traz a escolha dos 12 apóstolos, que é o grupo mais próximo de Jesus, que inicia com ele a missão de anunciar a boa nova do reino, de evangelizar os pobres, de levar a liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos, isto é, de proclamar a boa nova do reino de Deus. E nestes dois apóstolos, Simão e Judas, que também, como Cristo, deram sua vida pela fé, nós temos um exemplo vigoroso e forte para nos mantermos firmes em toda e qualquer circunstância, mesmo diante das mais difíceis adversidades. A Igreja de Jesus Cristo está fundada, sustentada nos apóstolos. Assim o é, tanto que os bispos são legítimos sucessores dos apóstolos, ou seja, a Igreja de Cristo continua a ser conduzida pelo mesmo Espírito Santo e também por aqueles que, chamados e escolhidos pelo Senhor, devem guiar o seu rebanho no caminho da salvação e da vida eterna, construindo o seu reino. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles, parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje então a festa de São Simão e São Judas, não é? Nós temos na nossa paróquia São Sebastião, no Rio Grande da Serra, uma comunidade dedicada então a São Judas. Temos aqui vizinho nosso, a paróquia São Judas Tadeu, do Jardim Caçula, né? Então São Judas é mais lembrado, tem uma devoção maior do que São Simão, mas a sua festa é celebrada junta, né? São Simão e São Judas. E como a gente dizia na introdução, então, celebrar os apóstolos é celebrar a alegria de reconhecer as nossas origens, saber que nós temos um fundamento que nos foi dado por Cristo. Cristo é que quis, Cristo escolheu. E nesta página do Evangelho, então, nós vemos que Jesus, antes de chamar os 12, ele sobe para rezar, para estar em comunhão com Deus. É fruto da oração, portanto, a escolha dos 12. Assim também, como ao longo da história, é fruto da oração as escolhas, os chamados, né, que os bispos fazem, que os bispos recebem. Tudo isso é a força do Espírito Santo que vai conduzindo a Igreja de Deus, para que ela seja sinal da salvação de Deus, sinal do amor de Deus para os homens em todas as épocas. Então Jesus desce da montanha com os 12, e o que acontece logo depois que Jesus desce? Ele anuncia a palavra, ele prega a palavra, mas também cura as enfermidades, expulsa os demônios, ou seja, cumpre a sua missão, faz o bem. Hoje também nós somos convidados a subir a montanha com Jesus, a rezar com ele, com os apóstolos. Rezamos com ele, com os apóstolos, em cada Eucaristia, na liturgia eucarística, na oração eucarística. A Igreja lembrada o Papa,
bispo, mas também lembrada Nossa Senhora, e também entre os santos lembrados os apóstolos, né? Os apóstolos que são o fundamento, o alicerce de toda a nossa igreja, os quais têm nos bispos seus legítimos sucessores. Peçamos a Deus então que continue a conduzir por seu Espírito a sua igreja, através dos apóstolos, dos nossos bispos, e que nós nos alegremos então pela riqueza que é a nossa Igreja Católica e demos graças a Deus por termos na sua origem os apóstolos que nos deram as primícias da fé, que nos deram o primeiro testemunho de fé em Cristo, de fidelidade a Cristo. Deus abençoe a todos.